tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duel. Então, o que acontece, né? O que tá acontecendo na vida da gente? Eu tava verificando algumas situações, né, algumas coisas, e eu reparei que o canal ele sempre diferencia de uma coisa para outra. Nós temos os filmes infantis, que são as animações, algumas animações, né, porque tem umas que tem umas cenas meio pesadinhas, eu não trago aqui, e nós temos a grande maioria dos filmes, que é o geralzão, filmes de ação, de luta, algum filme diferenciado, uma série que eu gosto para poder trazer para vocês. Basicamente, qual foi a grande coisa que aconteceu na minha vida nesse momento? A Netflix ia lançar um filme de terror, né? Ela já lançou, inclusive, que é o The Old Ways, são os caminhos antigos. Basicamente, a primeira referência que veio na minha cabeça, né, um grande estalo, foi uma coisa quase como The Old Religion, né, que é o wicano, o celta e afins. É celta mesmo, o druida é o sacerdote celta. E basicamente é um assunto que eu gosto. Eu falei assim, caramba, vou dar uma olhada. Só que aí o filme deu a entender que se passava no México. Eu acho que se passa no México, inclusive. Na hora que falou que se passava no México, uma chavinha virou na minha cabeça. Porque o México, ele tem aquela coisa do bruja. É basicamente bruxa, não faz muita diferença. Mas o que acontece? Quando se fala de paganismo e afins, né, as religiões que não acreditam no Deus cristão, e tem uma generalização bem grande nisso aí que eu falei agora, basicamente chega naquela situação do bruja no México ser relacionado com a santeria. Aí santeria seria magia de sangue, é uma coisa mais pesada. Se compara só com as magias tribais africanas. Então, quando você vê um filme que historicamente vai estar falando sobre algo relacionado com bruja, né, as bruxas mexicanas, você já imagina uma coisa pesada, uma magia de sangue, uma convocação demoníaca, uma parada muito louca. Não foi. Não foi uma parada muito louca. O filme compensa, tá? Já avisando agora, se você tá aqui nesse momento, viu essa reação minha, vai dar assim, vou sair, o filme é horrível, não compensa assistir o vídeo. Compensa. O filme é legalzinho. Mas a minha primeira quebra de clima foi quando eu vi isso. Eu dei assim, nossa, que sem graça. Porque o trailer ele fez muito isso, né? Ele te dá aquela emoção, ele mostra uma bruxa realmente que você fica assim, meu Deus, que coisa absurda, né? Que coisa louca. Mas aí, ok, levando isso em consideração, você percebe que na realidade o filme tem relações com possessões. São possessões demoníacas. A Netflix ela entrou num determinado momento agora que tudo que a Netflix compra de terror tem a ver com possessões. Netflix fala sobre demônios em filmes de terror, praticamente 99,9% dos filmes de terror da Netflix tem um demônio em algum lugar. Quando não tem, é porque o personagem principal é o próximo demônio. Ali. Spoilerzinho de leve. Então, levando isso em consideração, eu percebi, né, que eu tava um pouco chateado. Falei assim, nossa, não é legal. E ele bate em 300 milhões de clichês. É o filme que podia mudar o nome dele de The Old Ways para Cliché Ways, o caminho dos clichês. Mas ok, basicamente a história é uma menina que ela presenciou um exorcismo da mãe dela e ela meio que vai embora do México, ela vai embora do lugar lá, da cidadezinha que ela vive, onde tem as questões lá de La Boca. Para quem não sabe, as pessoas antigamente cismavam que as cavernas profundas levavam ao inferno. Assim como na mitologia grega, tem a ideia do Hades. Quando eles viam vulcões, né, lava, eles imaginavam que aquilo ali era a porta do inferno. Então lá tem La Boca, que é, no fim das contas, o lugar, né, a situação em que você está na boca do inferno. Né? La Boca era literalmente a ideia da boca do inferno, que é uma caverna que está possuída por demônios, o que não faz o mínimo sentido. Mas é como se fosse, né? Os demônios estão lá dentro. E é um grupo específico. Nesse contexto todo, gente, só para poder constar, falei certo.
Daqui para trás do vídeo não tem spoiler. Daqui para trás é o que você percebe pelo próprio trailer. Eu tô só dando nome aos bois até o momento. Daqui para frente, spoiler alerta. Vai ter spoiler sim. Então, basicamente, dando continuidade, agora que vocês já sabem que tem spoiler, eu vou inclusive colocar no vídeo que tem spoiler. Basicamente, ela vai para a caverna e desmaia. Só que no que ela desmaia, ela tá numa casa, que é a casa da bruxa lá, e eles falando que ela tá com um demônio, que tem um demônio com ela, aquela coisa toda. E meio que ela simplesmente não acredita. Ela não acredita naquilo. Ela é uma jornalista. Como assim? Só de eu ir na caverna lá, eu fui possuído por um demônio. Que viagem. E fica naquela situação que a velhinha, né, fala com ela: você vai descobrir, sim. Tem sim o demônio. Você vai vê-lo. Aí vem situações que são engraçadas, né? Porque ela usa droga, né? Então ela fica meio alucinada. Ela acha que toda alucinação que ela tá tendo é por causa da droga. E lá os personagens basicamente são ela, a prima dela, que foi quem, depois você descobre, que levou ela pra bruxa, a bruxa e o filho da bruxa. Basicamente, sim, eu vou falar bruxa o tempo inteiro. Basicamente, ela vai passando por alguns processos e você vê uns rituais, assim, muito cabulosos. A parte do ritual é legal. As cenas do filme, né, a coisa dos demônios aparecendo, são bem interessantes. Eu não gostei daquele clichêzinho, tipo, ela tá lendo sobre a vela, vai apagando as velas. Você fica assim, cara, que clichê. Nossa, que coisa irritante. Gente, que saco. Mas é legal. Os clichês não são bons, então não é aquele filme que você vai simplesmente acordar e falar: meu Deus, que filme maravilhoso, que coisa incrível, como que eu perdi isso? Não é não. E o pior dos piores clichês vai ser no final, eu vou falar depois, mas compensa, ficou engraçado. Então é aquilo que eu tô te falando. O filme é cheio de clichês, ele não é aquele filme emocionante, você não assusta, mas ele é legal, ele é interessante. Mesmo que você saiba tudo que vai acontecer no filme nos primeiros 30 minutos de filme. Né? Então o que acontece? Qual foi a parte interessante disso? Ela dá um jeito de escapar do lugar, porque ela tá presa em correntes, e ela vai sair. Só que ela não consegue sair. E eu achei interessante, porque você olha pro chão, tem sal. Ela literalmente fechou a porta com sal. E eu achei muito legal. Porque me lembrou Supernatural, me lembrou Abracadabra, que você faz um círculo de sal em volta de você, né? A bruxa não pode pegar, aquela coisa toda, o que tecnicamente não funciona. Mas eu achei bem divertido, porque me lembrou da série Teen Wolf, em que eles colocam a Mountain Ash. Eu vou colocar aqui embaixo o nome da árvore, em português. Mas eu falei, meu Deus, Mountain Ash, ela não consegue passar. Agora ela entendeu que ela tá com alguma coisa, né? Só que não é nada disso, não é a Mountain Ash do Supernatural, porque a cinza seria... Do Supernatural não, do Teen Wolf, que a cinza seria preta. É branco, é sal. Mas é interessante perceber que ela não consegue passar, e é interessante ela perceber que ela simplesmente começa a passar mal quando tenta passar por aquilo. Aí tem cenas cabulosas, cuspir no cabelo. Tem uma cena de voodoo que eu fiquei assim, meu Deus, que medo, porque a mulher faz um triângulo com a madeira estranha. Ela pega 3 pregos, ela bate, ela pega uma cinza estranha, passa na menina, queima o pescoço dela. Aí ela pega um martelo e bate num triângulo. Ela literalmente trava a menina no chão, ela crucifica a menina. Tudo bem, eu não sou aquela pessoa que gosta da ideia de você fazer cenas que crucificam pessoas porque eu sou católico, né? É bem chatinho isso. Mas eu achei interessante, porque eu falei assim, meu Deus, que voodoo. Porque bateu o prego, ela trava no chão. Bateu de novo, ela trava no chão. Ok. Conseguiu tirar o primeiro demônio dela, aquela coisa toda. Ela percebe que realmente tem demônios. Ela começa a estudar sobre os demônios e afins. E nesse processo, você fica olhando para aquilo e fica assim, próxima bruxa. E o filho da menina lá, ele simplesmente chega e fala com ela, olha, o negócio é o seguinte, se minha mãe morrer, o caminho antigo acaba com ela. Ninguém mais vai tentar fazer isso. Ninguém vai fazer isso.
Em uma cena muito louca, a bruxa bate o cajado dela no chão e ela convoca o demônio lá e segura o coração dele. E tipo, você fica assim, meu Deus, que medo, que velhinha foda. Só que aí a velhinha morre, evidente, né? Ela simplesmente olha pro filho dela, faz o negócio, aquela coisa. Eu tô indo embora, tá? O filho dela vaza. Em um determinado momento, quando elas estão indo embora, ela percebe que a prima dela em questão tá possuída lá pelo demônio com nome estranho. Eu nem vou colocar aqui, porque não sei pronunciar esse negócio, nem vocês vão conseguir, o negócio é estranho mesmo. Aí, basicamente, ela consegue fazer o exorcismo, aquela coisa toda. Só que quem mostra pra ela onde que tá os lugares é o espírito da velha. E ela, num determinado momento, ela arruma um corte no olho. E na hora, um pouco antes disso, né? Na hora que dá o corte no olho, você olha pra ela e fala assim, vai ficar cega de um olho, vai virar a bruxa agora. Porque a velhinha era cega de um olho, você fala assim, cegou do mesmo olho. Entregou o rolê do filme. E é interessante, porque um amigo dela vai buscar ela na cidade. Ela é a personagem principal. Vai buscar ela lá, e ele vai lá na caverna, né? Na boca. E os próprios habitantes, por algum motivo, vão na caverna de vez em quando para ver se tem alguém lá dentro. Só que ninguém é pego por nada. O cara é possuído por um demônio lá dentro. E ela vê, ela tá olhando para ele, aí no olho dele puxa um pouquinho pro lado e volta. Na hora que faz isso, né, na pupila, ela dá uma distendida pro lado assim, volta pro lugar. Eles literalmente, ela fala, você está possuído por um demônio, aquela coisa toda. Olha pro lado e tá o demônio lá, então é um negócio muito legal, é muito interessante. Não é aquele filme que você vai assustar o tempo todo, não é aquele filme que vai quebrar paradigmas, mas é um filme bom. Eu dou um 8 pra ele. Por que eu não dou um 10 pra esse filme? Porque ele tem clichê demais. Por que eu não dou uma nota, pelo menos um 9, né? Já que o filme tem muito clichê. Porque você descobre o que vai acontecer no filme na metade do filme. Você olha pro filme e fala assim, esse negócio dela não ficar perguntando, de falar que a bruxa vai morrer, vai acabar esse caminho antigo, com essa menina estudando o tempo inteiro, vai nada. E termina com uma frase legal, que é literalmente ela chegando e falando com o amigo dela, olha, você está possuído pelo demônio, eu não sou muito boa no que eu faço. Sinto muito, tu vai sofrer. Você vê que ela simplesmente virou a bruxa do lugar, ela é responsável pelaquela cidade, por simplesmente todo mundo que entrar no La Boca, ela pegar e retirar o demônio, vencer aquele demônio lá e vamos viver felizes para sempre. Mas é um filme bom, é um filme divertido, é um filme interessante, é um filme engraçado. Ele fala sobre a brujeria, que seria a bruxaria lá da santeria, lá do México. E é engraçado, porque você muda o termo pro idioma e você mudou completamente o estilo. É literalmente, gente, quando você fala brujeria, que é a bruxaria mexicana, ela é um caminho totalmente diferente da Wicca. Ela é um caminho totalmente diferente dos celtas. Ela vai para outra direção, ela é mais tribal. Então o México e a África mais tribal, o México puxa para uma magia de sangue, a África puxa para um voodoo. Maneiro. Só que voodoo, eu falo, gente, é as magias tribais. Voodoo mesmo, é norte-americano. Não tem nada a ver com a parte da África, a não ser pelos negros que vão para os Estados Unidos, que desenvolvem o voodoo, principalmente... Nossa, eu esqueci o nome da cidade. Mas todo filme que tem a ver com voodoo norte-americano é nessa cidade em questão. Eu vou colocar o nome dela aqui embaixo porque é uma informação importante. Beleza? Se eu falei alguma besteira, comenta aqui embaixo e esclareçam, por favor, porque eu também não conheço tudo sobre o assunto. Ok? Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Quem assistiu The Old Ways, comenta se gostou. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Quase que eu lembrei o nome da cidade. Tchau, tchau!